E aí, meninas? Boa noite. Olá, professora, tudo bem? Tudo e com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Acabaram Acabou as essa semana de provas? prova, graças a Deus. Ai, que bom. Já todo mundo já Nossa, corrigiu? a maioria. Ai, que bom. Não, mentira, a maioria não. Na verdade, corrigi só você e o Boechat. Ai, que A bom. gente teve a outra em pouco tempo, né? As É, provas para esperar um eu também falta corrigir uma turma que eu apliquei prova terça. Porque eu fui corrigindo na ordem, né, que eu fui aplicando. Uhum. Então, hoje de tarde eu acabei de corrigir a de vocês, comecei a corrigir do pessoal de terça. E devo terminar as provas agora no final de semana. Devo terminar as provas pessoal de processo civil 3. É muita coisa também, né? Um bocadinho de prova, né? Mas graças a Deus a grande maioria foi muito bem. Então, imagino que são poucas pessoas que vão ficar de suplementar. Não vai ser muita gente, não. Devo ter, não sei, A uns suplementar 10. ficou até mais barata, né? Do que Ficou, estava ficou. O antes, Zé, quando eu fiz. ele ponderou, né, a respeito da questão da pandemia e tudo mais, né, e do momento que a gente está vivendo, e aí ele definiu esse valor. Porque, né, a gente sabe das dificuldades e tudo, e às vezes, assim, a pessoa não conseguiu fazer a prova por causa de acesso, enfim, né, eu não sei, a gente não sabe como é que é a realidade de cada um, então ele ponderou esse valor, né? E ainda mais que a prova remota, ela foi uma novidade para todo mundo, né? Com E eu certeza. percebi que vocês estudaram bastante, né? Pelas Ai, eu respostas tentei, que eu viu? vi nas provas, de fato, sim, vocês estudaram bastante. Nossa, eu tentei. Porque também não adianta, né, você consultar se você não Não tiver tem um jeito, foi o mínimo que eu de falei com norte, vocês. assim, não tem jeito, é. A consulta, ela ajuda se você já estudou. Se você já Exatamente. estudou e sabe aonde que está a resposta, você vai lá às vezes para poder, no caso, confirmar, né? Se é aquilo ali mesmo ou não. Mas se você não estudou nada, você não sabe nem aonde você vai procurar e você fica perdido, né? Não, E aquela é questão da irreversibilidade, eu que fiz essa pergunta na hora da revisão, foi, gente. Eu falei assim, meu foi. Deus, me deu um branco Graças a total. Deus, a grande maioria acertou essa questão, né? Nossa, eu falei assim, Eu meu Deus, eu que acabei perguntei. eu considerei quem colocou tutela antecipada antecedente ou incidental de acordo com né, o que foi respondendo, eu considerei. Só tutela de evidência que realmente não tinha jeito, né? Aí eu zerei tutela de Uhum. evidência, mas a justificativa eu dei 3 pontos, 3, 4 pontos, e quem colocou a questão da irreversibilidade ganhou a totalidade dos pontos, ganhou 6 pontos. Uma outra E era questão uma também matéria assim, bem do inicinho. Eu lembro que é na hora que eu olhei meu caderno, você exatamente. falou assim, tava vários asteriscos assim importantes, que era Isso é possível muito questão de importante. prova. Já tinha até falado isso pra É gente na muito prova. importante. E aí, essa questão é uma questão muito. Foi uma questão assim, né, que eu vi que vocês trabalharam bastante nela. E uma outra questão que estava muito tranquila, mas que eu vi que algumas pessoas erraram, foi a da consignação em pagamento. Né, que a questão da consignação tinha que ser judicial, não tinha jeito de ser extrajudicial, porque a credora sumiu, né? Então tem que ser judicial. Então, essa era a justificativa. Quem não Pode colocou ser que no isso, final, porque estava bem no finalzinho, que ela estava no lugar não sabido, assim, eu acho que era bem no exatamente, ela final, estava né? Pode ser que as desconhecida, estava em pessoas local devem ter desconhecido. E entendido. aí, quem não colocou, né, isso, essa questão que era judicial, porque ela estava em local desconhecido, acho que eu dei 2 pontos em 5. E a questão do domicílio não tinha jeito, né, gente? Domicílio do devedor, tá? Por quê? Porque é regra geral, né? Mas no geral foram Nossa, assim, a primeira podia ser questão. muito pior, prof. Você podia ter cobrado ali de solução de sociedade Eu parcial. Para mim cobrei ia de ser mais manhã. difícil. Que eu Eu acho cobrei mais de difícil, manhã. Na sabia? prova da manhã eu cobrei de solução parcial de sociedade. Tava com E na medo, porque prova foi a da que eu achei noite eu mais, cobrei ação de achei exigir mais contas. difícil. Na prova Nossa, da essa eu tinha manhã eu achado bem cobrei complicada. consignação em pagamento e obrigação de fazer. Que aí o pessoal, os meninos ficaram meio assim, sem, né? Se alguns responderam que podia, mas a grande maioria respondeu que não cabia. Uhum. E deixa eu ver mais que eu. E eu cobrei tutela de evidência na prova da manhã. Eu cobrei tutela de evidência.
E aí, gente, se eventualmente, né, imagino, algumas pessoas, né, eu imagino que farão a minha prova suplementar. E eu recomendo que quem não tenha tirado, né, quem não tiver tirado uma nota boa, que faça, tá? Eu ainda vou, logicamente, lançar a nota no TOTUS e quem tiver feito o meu simulado, gente, tem 2 pontos, tá? Então, quem eventualmente tiver feito o meu simulado tem os 2 pontos. Mas mesmo se com os 2 pontos a nota de vocês não ficar muito legal, gente, faz a suplementar. Por que que eu tô aconselhando vocês a fazer o suplementar? Porque a possibilidade que eu tenho de aproveitar alguma coisa que vocês escreverem na avaliação suplementar aberta é muito maior do que numa avaliação fechada, né? A avaliação fechada, né, a nossa avaliação final é uma avaliação fechada, e aí se você for, né, precisando de uma quantidade maior de pontos, acaba que você fica mais tenso, né? Então, assim, a gente que vai elaborar as questões, mas são questões fechadas, né, gente? Questão fechada é mais complicado, tá? Então, eu sugiro que quem não tiver ido muito bem, que faça aí a suplementar da inicial, tá? Lembrando, gente, que quem, né, tiver condição de eu colocar os 2 pontos na avaliação inicial, eu coloco. Quem não tiver condição, valeu a experiência, né? Eu Porque ia tem tira perguntar isso 30, não tem como agora. ficar com 32, né? Aí não tem jeito, tá? Eu ia Mas, perguntar isso agora para você, como é que ia Não tem funcionar. problema, tá, né, professora? aí Tá Pode não tem bom. ficar com os 2 jeito. pontos. Aí não tem Faz o jeito. seguinte, prof, guarda eles para final. Se a gente Até precisar, você isso. bota eles lá. Tá A gente vendo? olha, né? Bruno, A gente vê essa questão. Oi? nota é igual dinheiro, professora. A gente não perde Não nunca, é? entendeu? Não perde, Nossa, não. só Pois é. sei. E aí, gente, mas aí eu fiquei muito satisfeita com o resultado das provas, tá? Fiquei muito satisfeita mesmo. Assim, a grande maioria de vocês foi muito bem. Quem não foi, deu uma escorregadinha e tudo. Teve uns 2 casos de aluno que colocou a referência do CPC anterior da ação de exigir contas, e aí eu tirei um ponto. Eu ia tirar mais, mas eu tirei um só. Da resposta, né, da número 1, aí eu tirei um ponto, mas tirando isso, né, a grande maioria de vocês foi bem tranquilo. E aí, Você foi gente? muito gracinha na correção, hein, prof? Oi? Você foi muito gracinha na Eu correção. sou bondosa, né? Mas eu já falei isso com vocês, gente. Prova aberta, a gente vai lendo o que vocês vão escrevendo e a gente tem uma noção do quanto que você sabe da matéria. Né? Igual assim, eu vi que tem gente ali que, tipo, nem sabe que eu falei de ação de exigir contas. Porque viajou na maionese. Eu sei, entendeu? Dá pra você perceber. Né? Eu só acho que esses 2 pontos deviam ficar extra, assim, pra gente dá pra poder utilizar ver, na hora que a gente precisar, né? sabe? Vamos ver. Mas eu vi Isso assim é que tem. transferido. Eu vi assim que tem. Tinha gente, por exemplo, que não tinha nem noção da questão da irreversibilidade da tutela, que colocou, fundamentou tudo em tombamento. Gente, né? Tombamento é direito administrativo. Né? Essa Tipo questão assim, foi eu qualquer um. considerei, eu dei 4 pontos em quem colocou alguma fundamentação de tombamento e tudo mais, porque fundamentou a questão, mas quem não é assim, a resposta era a questão da irreversibilidade, tá? Por isso que não poderia de forma alguma ser concedida nenhum tipo de tutela ali, né? Se eventualmente o advogado sugeriu uma tutela, foi a tutela antecipada, claro, não teria outra para ele sugerir, né? E o juiz nunca poderia conceder, por quê? Porque ali se trata de uma irreversibilidade de fato, que não pode ser convertida em perdas e danos. Né? Mas eu vi que teve muita gente que foi lá para o lado do tombamento, do direito administrativo. Então, assim, dá para você ver se a pessoa, ela, né, tá acompanhando a aula ou não. E aí, gente, eu sugiro que quem tá indo para esse caminho, né, de não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo e tudo mais, que venha para a terra, assim, que dê uma atualizada, porque vocês ainda vão fazer prova final, então vocês vão precisar dessa matéria, vocês vão precisar dessa matéria para a vida de vocês, né? Então, assim, a matéria tá toda bonitinha lá no SF Web, então vamos atualizar para a gente não ficar, né, muito sem saber o que está acontecendo, tá? Né, lógico, na primeira questão, professora, poderia cair ser uma destituição e tudo. Pode, gente, mas a gente não pode perder de vista o que nós estudamos. Eu não ia cobrar de vocês uma questão específica de direito de família, né, sendo que eu leciono processo.
Então, assim, isso vai direcionando vocês, entendeu? É claro que cabe ali uma destituição de curador e tudo, cabe, lógico que cabe, entendeu? Mas vocês têm que se ater também ao que eu pedi na questão, né? Às vezes, assim, Professora, por saber também muito, então vocês acabam indo para um outro lado. Então, assim, vamos dar uma situada, porque vocês ainda vão fazer prova fechada, né? Tem gente que ainda vai fazer minha suplementar, então dá tempo da gente recuperar. Dá tempo da gente correr atrás e tudo. Tem gente né, na hora que você está corrigindo prova, né? O professor, na hora que está corrigindo prova, gente, ele vê claramente, tá? A situação do aluno, né? Quando ele estuda, que ele sabe, e que ele dá uma escorregada, e quando a pessoa tá meio que perdida, dá para você perceber. Então, assim, se é o caso, a gente sabe que a situação, né, é uma situação difícil, e tudo, cada um tem uma forma de acompanhar as aulas e tudo mais, mas façam, gente, pelo menos assim um esforço, né, para vocês aprenderem isso mesmo, para vocês lerem a matéria e me perguntarem em caso de dúvida, né? Eu tô aqui exatamente para isso, para poder sanar as dúvidas de vocês, entende? Essa matéria é muito importante, então não passem por ela assim en passant, né? Hoje eu tive uma notícia ótima, né, de um colega de vocês que falou que utilizou exatamente, né, o exemplo que eu dei dentro de sala de aula, uma tutela para conseguir um medicamento para a mãe de um amigo e ele conseguiu, né, utilizando a nossa matéria. Então, assim, a nossa matéria é super importante, gente. E o que acontece, né? Por ela ser tão importante que eu também criei o fórum de discussão, que é a nossa VA3, tá? Então, a nossa VA3 já tá lá pro dia 12 de junho, né? E dia 19 de junho eu coloquei aquela VA, que era a nossa VA4, que tava vencendo dia 5, eu passei ela pro dia 19, tá? E coloquei a nossa VA3 no dia 12. O que é esse fórum de discussão, gente? Aspectos polêmicos envolvendo a nossa matéria. Então, envolvendo tutelas e envolvendo procedimentos especiais, tá? E tem muita coisa, gente. Tem muita coisa aí, né, dentro dos procedimentos especiais para a gente discutir. Tem muita coisa dentro das tutelas para a gente poder discutir questões que estão acontecendo na prática, tá? E aí, então, o nosso fórum, ele vai girar em torno disso, questões polêmicas envolvendo a nossa matéria. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas nosso fórum já está lá desde ontem, né? Ontem ou anteontem, acho que foi anteontem. Eu coloquei o fórum lá para vocês anteontem. E aí, gente, eu já até coloquei uma postagem lá a respeito da questão da ação de exigir contas em questão de alimentos, né? No caso de pensão alimentícia. Coloquei lá para a gente poder começar uma discussão. Quais são as regras do fórum? Primeiro, o fórum ele vai ser realizado com a turma da manhã e com a turma da noite. Gente, eu não estou escutando a Roberta. Quem não tá me escutando? Oi? Ana, é você que não tá me escutando? foi ela que falou. Foi ela? Ixi, será que é algum problema no computador dela? Meu celular. Tá me escutando, Ana? Coragem. Oi. Oi, tá me escutando? Tô escutando. Ah, então beleza. Vamos lá, então. Quais são as regras aí, gente, do nosso fórum, né? Nosso fórum, ele vai ser feito lá no SF Web, então ele já está vinculado à aula do dia 12, não sei se vocês já tiveram curiosidade, depois vocês olham lá no SF Web, já está vinculado com a aula do dia 12, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu já coloquei lá, né, um post para a gente poder iniciar. Quais são as regras? Vocês vão formar grupos de até 5 pessoas, tá? Professora, eventualmente a gente pode ter um grupo de 6 pessoas? Pode, gente, eventualmente pode, tá? Coloquei 5 pessoas, que eu acho que é um número razoável, mas eu sei que às vezes vocês têm um grupo um pouco maior e a gente vai discutindo isso e vai ajeitando. Então, grupos de no máximo 5 pessoas, vocês vão escolher um tema, né, dentro aí da nossa matéria e vão fazer um texto pequeno, gente, no máximo meia lauda, tá? É um texto pequeno, é um texto sucinto, mas é um texto ao mesmo tempo profundo. Vocês têm que entrar dentro da matéria, né, dentro da discussão, gente, em poucas linhas. Então, vocês vão trabalhar a capacidade de síntese de vocês, que é muito importante para o operador do direito, senão a gente fica discutindo e não chega em lugar nenhum.
Então, vamos trabalhar a capacidade de síntese. Como é fórum de discussão, textos muito grandes, gente, ninguém tem paciência de ler. Então, tem que ser, né, pela própria dinâmica do fórum, textos pequenos. Então, no máximo, meia lauda, ou seja, abriu a página no Word, digitou metade da página, é isso, tá? Só que isso tem que ter conteúdo. Então, vocês vão discutir entre vocês no grupo, remotamente. Não quero ninguém indo na casa de ninguém, tá, gente? Vocês vão pegar aí, fazer chamada de WhatsApp, usar o Zoom, o que vocês quiserem, mas remotamente a discussão. Vão discutir o que vocês acham interessante. Olha, achei essa notícia aqui a respeito do procedimento da ação de exigir contas. Vamos falar a respeito disso? Vamos. Vai fazer um texto, então, né, bem sucinto, de meia lauda, e vai postar lá no SF Web, tá? Aí, uma pessoa do grupo somente que vai fazer a postagem, gente, tá? Não há necessidade de dar 5 pessoas fazerem a postagem. Por quê, gente? Porque senão a gente vai ler 5 vezes a mesma coisa. Ah, e se meu grupo tiver 6 pessoas, aí vão ser 6 vezes a mesma coisa, né? Então, vocês vão escolher uma pessoa do grupo, essa pessoa do grupo vai fazer a postagem lá, e nessa postagem ela vai colocar o nome de todos os integrantes do grupo, o período e o turno. Por que o período e o turno, gente? Porque a gente tem uma sala que tem alunos do 6º e alunos do 7º período. E o fórum de discussão, ele é feito com o pessoal da manhã e o pessoal da noite. Então, gente, eu preciso de identificar se aquele aluno é da manhã ou é da noite para poder facilitar, inclusive, para lançar a nota, tá? Né? Então, é uma questão que vai facilitar bastante a minha vida e também ajuda vocês, porque para eu poder conseguir lançar a nota de vocês direitinho. Então, vamos supor que formam um grupo: a Natália, a Cristiele, a Verônica, a Ana Cristina e a Ana Paula, tá? Vamos supor que monta o grupo elas. Aí vamos supor que nesse grupo, então, escolhe a Cristiele para poder fazer a postagem. Então, vai ser redigido lá em grupo, só que só a Cristiele vai fazer a postagem lá no SF Web, tá? Acabou, professora? Não. Além de fazer a postagem no grupo de vocês, vocês vão comentar a postagem do colega. Só que vocês não conseguem comentar igual a gente faz no Twitter, que é em resposta à postagem tal. A gente não consegue fazer isso no SF Web. Então, vocês vão ter que fazer a referência mesmo. Conforme, né, foi discutido no grupo do José Carlos, por exemplo, o tema tal, nosso grupo pondera isso. Discussão com respeito, tá, gente? Lógico. E com argumentação jurídica, né? A gente tem que ter uma base teórica para a gente poder discutir. A gente não pode discutir em cima do achismo, não, tá? Então, o fórum, gente, ele vai ser composto, então, avaliação de 2 partes. A primeira parte é a postagem do grupo e a segunda parte é o comentário em cima da postagem alheia, tá? Esse comentário em cima da postagem alheia, eu estou pensando, conforme for o caso, da gente fazer no dia 12, né? Da gente fazer ao vivo e a gente interagindo lá no SF Web, tá? Que eu acho que vai ser legal. Mas eu vou pensar direitinho, vou ver como é que tá o nosso cronograma da nossa disciplina, que a princípio tá muito tranquilo, para ver se a gente disponibiliza essa aula para a gente fazer isso. De toda forma, no dia 12 seria apenas a interação, ou seja, as postagens já teriam que estar lá no dia 12, né? Para a gente poder fazer essa interação só na hora. Diga, Verônica. Tem 2 perguntas. Diga. Vou só falar primeiro aqui da VA. Nesse caso, já tinham colocado um casinho lá, que eu até dei uma olhada do STJ, etc. Nesse caso, então, a gente vai ter que responder esse caso que você já postou e, além disso, ainda colocar um caso que o grupo tenha escolhido. Então, tem essas 2 postagens. Vocês podem comentar a minha postagem, como pode comentar também a postagem do colega. Tá, eu só comecei postagem... para a gente começar a movimentar. Mas como que eu vou comentar a postagem do colega? Eu vou ter acesso a essa postagem? Vai ser pública? Todo mundo vai conseguir? Assim como você viu a minha postagem, Verônica, no fórum você vai ver a postagem de todos os colegas. Então, na verdade, eu tenho que ter um gancho. Então, eu tenho que comentar a sua, tem que ter alguma coisa relacionada com a sua, e aí o grupo seguinte vai também fazer uma outra postagem relacionada àquilo. Eu já postei. Se você quiser, eu já postei. Aí vocês vão escolher um tema e vão postar o tema de vocês. Aí, para comentar, você pode, por exemplo, comentar a minha postagem, ou se a Carla já tiver feito a postagem dela com o grupo dela, você pode comentar em cima da postagem dela, entendeu?
Você Então, pode não escolher uma necessariamente postagem. eu tenho que escolher a sua, não. Eu posso só postar que Não, eu achei eu só interessante isso aí. comecei. Eu só comecei. Se quiser responder a minha, pode, pode, mas se você quiser responder a do colega, não tem problema. Eu só Então, comecei para a gente poder dar o pontapé inicial. então tem que ter duas coisas. Eu tenho que responder de alguém e ainda por Isso, cima postar uma minha. Do isso, meu grupo, no caso. isso, exatamente. Ah, tá, E a beleza. resposta do colega é a mesma lógica. O Entendi, representante do grupo que vai fazer essa resposta em cima da postagem do colega, em nome do grupo, entendeu? entendi. Tá? Tá, Beleza? E aí, assim, beleza. gente, é bem interessante. Eu já participei. Você quer falar, Ana? Quero só para te perguntar, Diga. essa é a VA3, né? Que É a aquela hora eu VA3. perdi o áudio. Não, beleza, deu para É a entender. VA3. Pode deixar que deu para entender. Não, Obrigada. beleza. E aí, gente, o que acontece? Se vocês tiverem dúvida e tudo mais, a gente tem bastante tempo ainda, né, para poder resolver, sanar todas essas dúvidas. E assim, é um processo bem simples, né? E fórum é muito gostoso. Eu acho que vocês talvez nunca tiveram a oportunidade de fazer fórum, não sei se vocês já tiveram oportunidade de discutir. É bem legal, sabe, gente? O fórum, assim, ele permite com que a gente tenha uma interação bacana sobre a matéria. E vocês vão ter que fazer a pesquisa na prática, né? Porque vocês vão ter que pegar questões polêmicas a respeito da matéria. E tem um monte, gente, ó. A respeito de tutelas. Você tem como é que está sendo feita a tutela antecipada antecedente, que tem juiz, por exemplo, que acha que, pela parte contrária, se ela apresentar contestação, estabiliza a tutela. Pasmem, tá? Embora o código seja bem claro dizendo que há necessidade do agravo, né? Que não havendo agravo de instrumento é que vai haver estabilização, tem juiz que acha que a questão do agravo pode ser substituída pela contestação. Então, contestou, ele não tem estabilização de tutela. Enfim, tá? Isso é uma das questões. A gente está tendo discussão, por exemplo, atual aí da ação de exigir contas. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas eu acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, as filhas do Gugu, elas estão querendo entrar com uma ação de exigir contas em face da tia, que está fazendo a administração do patrimônio, né? Então, vocês podem discutir essa questão, isso é viável, não é? Elas têm razão, não têm? Enfim, né? E como a gente tem várias outras questões, a gente tem, por exemplo, a questão da consignação em pagamento não caber no juizado. Por que não cabe no juizado? Não sei, né? Porque tinha tudo para poder caber no juizado, não cabe. Tem outras várias questões, gente. Essa questão que eu também pedi para vocês pesquisarem para mim, da natureza jurídica, da tutela, né, da liminar que é concedida em sede de embargos de terceiro. Tem natureza jurídica de tutela de urgência, né? E se for tutela de urgência antecipada ou cautelar. Se não for, é tutela de evidência, né? Então, vocês têm essa discussão. Tem a discussão da monitória que a gente vai ver hoje também. Então, assim, tem várias coisas para a gente poder discutir, né? Dentro da nossa matéria. Vocês vão pegar, vocês acharam um julgado legal? Comenta aquele julgado. Vocês acharam uma peculiaridade naquele julgado? Comenta, né? Vocês acharam uma aplicação prática da matéria? Comenta. É isso, gente. Aspectos polêmicos a respeito da nossa matéria. E tem coisa para danar, tem muita coisa, tá? Então, eu imagino que vocês vão ter bastante facilidade de fazer esse trabalho, mesmo porque não é um trabalho que vocês têm que escrever demais nem nada. Vocês vão ter que fazer um trabalho de pesquisa, uma reunião, e vão ter que ter a capacidade de síntese para poder escrever pouco, mas escrever com profundidade, escrever com conteúdo, né? Isso é muito importante para o profissional do direito. Senão a gente fica escrevendo, e aí não adianta nada, porque fica lá só enchendo linguiça. Não é esse o objetivo. Beleza, gente? E a nossa VA4, a entrega dela, então, todo mundo, né, que fizer tem que postar a sua VA, tá, gente? A VA4, a VA3 não. A VA4, que é o questionário, cada um que fizer tem que postar o seu questionário lá no SF Web. Já está aberto o campo de postagem, tá, gente? Professora, fiz manuscrito. Pode, pode. Só toma cuidado de, né, escanear ele bonitinho, tá? E fazer um PDF só, porque o sistema ele não admite que vocês juntem mais de um arquivo. Então, se vocês forem juntando, por exemplo, né, PDF por PDF, vai ser juntado só o último, e aí eu não vou ter acesso a todas as suas respostas. Belezinha, queridos? Então, Professora, pois não. Diga. é só antes da gente, é sobre a prova até que eu queria te perguntar. Uma dúvida que eu tive, assim, naquela questão da ação de exigir contas, eu queria saber o seguinte: se fosse um caso realmente verídico disso acontecer, aquele cara ele tinha legitimidade para propor aquela ação? Então, ia ser discutido o seguinte, né?
na verdade, a legitimidade seria da irmã, só que a irmã é incapaz. E aí, o que acontece? Os interesses da irmã estão colidindo com os interesses da curadora. Então, muito provavelmente, se fosse na prática, gente, ele iria ter que procurar o Ministério Público. Ministério Público, né? Exatamente. Aí, Tá? por denúncia. Eu Exatamente. pensei no MP mesmo. Ou então mover ali uma curatela provisória, alguma coisa nesse sentido, para ele poder ser o novo curador dela, e aí sim mover a ação de exigir contas em face do antigo curador, entende? Da antiga curadora que era irmã. Porque a gente tem um problema dos interesses da curadora, né, colidirem com os interesses da pessoa que está ali tendo os bens administrados, que eu acho que, inclusive, é a mesma coisa que está acontecendo lá no caso do Gugu. Se eu não me engano, eu escutei alguma coisa nesse sentido, que parece que a representante das meninas que é também a inventariante, né? Então, parece que estava tendo uma colisão de interesses ali. Né? Eu não vi muito bem o caso, assim, profundamente, mas eu escutei alguma coisa nesse sentido. Diga, Verônica. A princípio, eu tinha até imaginado que poderia ser tipo uma pegadinha, assim, não, mas ele é que estava indo propor a ação, mas ele não tinha legitimidade. Mas aí depois eu lembrei que nesse caso ele só estava podia perguntando o que poderia ser feito, Poderia por denúncia também, caso Sim. ele quisesse propor essa ação pelo Ministério Sim. Público, né? Ah, não. Luana. Eu sentei um polo ativo e um polo passivo na resposta, ia dar ruim demais, hein, professora? Oi? Como é que é? Eu quase coloquei polo ativo e polo passivo e eu ia errar. Não precisava, não, gente. A resposta era mais simples. Eu pensei, falei assim, a coisa menos é mais. Então... Era tranquilo. A Luana está perguntando aqui, professor, existem temas disponíveis ou será de livre escolha? Luana, qualquer tema dentro da nossa matéria, tá? Então, qualquer questão referente à tutela e qualquer questão referente a procedimentos especiais. Todos os procedimentos especiais estão disponíveis lá no nosso cronograma, né? E que estão lá no nosso questionário, que a gente vai estudar, tá? Então, qualquer um daqueles temas ali, vocês podem escolher qualquer um deles e trabalhar em cima, tá? Professor, você vai dividir por grupo e tudo? Não, não vou dividir, gente, que eu acho que é interessante vocês, né? Às vezes eu divido, coloco um tema com um grupo e aquele tema aquela pessoa não tá afim de escrever e tudo. E como a gente tem várias nuances para poder abordar a respeito de um mesmo tema, então eu vou deixar livre para vocês. Tá sendo da nossa matéria, tá tranquilo, tá? Bom, e aí então, gente, sem maiores delongas, né? Eu havia falado com vocês a última aula a respeito da questão dos embargos de terceiro, não foi isso? E aí, gente, eu falei com vocês, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa para mim. Não sei se todos vocês lembram, mas nós vimos o seguinte, que se o juiz, né, se convencer a respeito do direito, né, do embargante, do terceiro, né, se ele se convencer que realmente aquela constrição ou a ameaça de constrição ela é indevida, ela não deveria acontecer, ele já pode liminarmente conceder aí, né, uma tutela para suspender provisoriamente a constrição ou a ameaça de constrição até o final do processo. Aí a minha pergunta para vocês foi a seguinte, gente, eu gostaria que vocês pesquisassem para poder saber qual que é a natureza jurídica dessa tutela, tá? Isso é uma tutela de urgência, e sendo uma tutela de urgência, é uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, ou vocês acham que isso é uma tutela de evidência? Alguém chegou a pesquisar? Ninguém, gente, não acredito. Vou ser sincera, não pesquisei, professora. Não acredito. Tem menor condição essa semana de prova. Acabei de encontrar a anotação aqui no meu caderno. Mas eu não tem problema, não. Seu. Alguém aí deve discutir isso no fórum, né? E aí a gente discute lá no fórum. Não vou falar a resposta para vocês também, não, tá? Vou deixar vocês quebrarem a cabeça. Não, vou deixar vocês quebrarem a cabeça para a gente poder colocar a discussão, inclusive, no fórum, né? Vou deixar vocês quebrarem a cabeça, tá? Se realmente ninguém chegar a uma conclusão, aí eu entro e falo qual que é a conclusão, qual que é a opinião da grande maioria da doutrina a respeito, né, dessa tutela. Vocês vão ver que tem muito doutrinador, gente, que nem fala.
assim, que passa despercebido, não fala nada, tá? Mas tem os doutrinadores que eles são mais, né, cuidadosos com relação a isso e vão se ater a esses pequenos detalhes. Bom, e aí, gente, a última coisa que eu falei para vocês foi de uma limitação que existia referente aos embargos de terceiro em relação ao credor com garantia real, né? Acho que eu até mandei um áudio no grupo explicando isso e tudo mais, então eu vou retomar a partir daqui. O que acontece, gente? O credor com garantia real, quando ele apresenta os embargos de terceiro, o embargado, ele só pode alegar alguma das matérias previstas no artigo 680. Ele não tem outra matéria para poder alegar. Então, ele pode alegar apenas que o devedor comum é insolvente, então não tinha outro bem senão aquele bem que está com uma garantia real, tá? Que está com uma hipoteca, por exemplo. Então, é por isso que foi, né, que foi penhorado esse bem, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Ele pode também alegar, gente, que o título é nulo ou não obriga terceiro, e aí, gente, seria referente ao próprio título que foi utilizado aí, né? Em relação à justificativa apresentada pelo embargante, ou seja, pelo credor com garantia real, para poder comprovar que ele está tendo uma constrição ou uma ameaça de constrição. Ou pode ser alegado, por último, que outra é a coisa dada em garantia. Então, você vai virar para o credor, garantia real, e vai falar o seguinte: olha, credor, na verdade está tendo um engano. Você continua com seu patrimônio aí porque não é este patrimônio que está sendo penhorado. O patrimônio que está sendo penhorado é esse outro aqui. Então, está tendo um engano. Foi outra coisa que foi dada em garantia. Eu estou penhorando uma coisa e a sua garantia é outra, tá? Só pode haver alegação dessas três possibilidades com relação, gente, à resposta, né, dos embargos de terceiro em relação ao credor com garantia real, tá? Então, você tem uma limitação, ok? Você tem uma limitação. Se por um acaso, gente, a sentença, né, confirmar, tá? Vamos supor que o juiz já concedeu a tutela provisória, né, que vocês vão pesquisar para poder saber qual que é a natureza jurídica dela, né? Então, o juiz deu aquela tutela, tá? E aí, a sentença, nesse caso, gente, ela só vai confirmar a tutela. Então, ela vai acolher o pedido dos embargos de terceiro, ou seja, julgar procedente o pedido dos embargos de terceiro e cancelar definitivamente a constrição que foi lançada no bem, tá? Por outro lado, gente, se os embargos de terceiro forem rejeitados, quer dizer que o pedido foi julgado improcedente, aí a constrição ela vai continuar. Tranquilo? Foi a última coisa que nós falamos aí, né, antes da gente ter a nossa revisão e da gente ter a nossa prova, 2 semanas atrás, né, gente? Na verdade, 3 semanas atrás, né? Quase 3 semanas atrás, tá? E aí hoje, então, a gente vai estudar a ação monitória. Diga, Verônica. Peraí que eu perdi essa última partezinha. Se for julgado improcedente esses embargos, eles serão rejeitados. O bem vai continuar com aquela constrição. Exatamente. E aí, essa pessoa que interpôs esses embargos, ela vai pagar alguma coisa a mais ou somente as custas Não. mesmo? A pessoa que opôs os embargos, o terceiro, ele vai ter que correr atrás da pessoa que vendeu o bem para ele, para ela poder ver se ela consegue ser ressarcida, entende? Porque através dos embargos de terceiro já era. Tranquilo? Bom, e aí hoje, então, a gente vai falar da ação monitória. Fala, Ana, você quer perguntar, Ana? Cristiane, nesse caso, então, perde o direito de recorrer no sentido da justiça? Como é que é, Cris? Porque você falou que teria que olhar se conseguiria negociar para estar passando valor, alguma coisa assim do tipo. Ele perde o direito de tentar... Nossa, acho que eu tô viajando aqui. Peraí, eu não tô entendendo. Fala de novo, Cris, que eu não consegui entender nada. Fala de novo. A última frase que você acabou de falar com a Verônica. Falei o seguinte, que se os embargos de terceiro forem rejeitados, quer dizer que o pedido dos embargos foi julgado improcedente. Nesse caso, então, muito provavelmente aquela constrição vai continuar no bem e ele vai perder o bem, o terceiro. Então, para ele poder não ficar no prejuízo, ele vai ter que entrar com uma ação de regresso contra a pessoa que vendeu o bem para ele, entendeu?
Ah, tá. No caso, o bem ele não consegue reaver. Não, já era. Já era. A única oportunidade que ele tem de reaver o bem, na verdade, não é nem reaver, é se ele comprar o bem, por exemplo, no leilão. Se ele adquirir o bem, por exemplo, no leilão, entende? Mas assim, aí ele vai estar adquirindo como se ele fosse um comprador normal. Mas a partir do momento que ele, né, já teve a resposta dos embargos, já era, gente. E ele não tem garantia nenhuma que ele conseguiria reaver esse valor, né? Não, é porque, né, a pessoa, na verdade, a pessoa que vendeu para ele, né, tipo, se ela não tiver onde cair morta, por exemplo, já era. Ele vai Gente, porque pagar. é tão perigoso, é tão complicado, porque imagina, às vezes você tá assim, super bem intencionado, né? Só que você esquece, você não transfere para o seu nome porque você não se preocupa com isso. Enfim, aí lá na frente você pode acabar sendo prejudicado com isso? Pode. Imagina, né? Você comprou, não transferiu para o seu nome, continuou no nome de uma pessoa que está sendo executada. Essa pessoa não tem onde cair morta, não tem mais nada no nome dela. E aí eles vão, pegam esse bem, penhora esse bem vai a leilão. Como é que você vai entrar com uma ação de regresso contra uma pessoa que é totalmente insolvente? Que não tem mais nada no nome dela, entende? Você pode ficar no prejuízo? Pode. Por isso que eu falo, nossa matéria é muito prática, gente. Né, assim, para além da questão de vocês terem que saber porque é importante e tudo, a gente tem que saber pra gente também, a gente tem que saber pro amigo, pra família, porque tem gente que não tem noção disso, né? Ótima pergunta. Qual recurso cabível uma sentença de embargo de terceiro? Da sentença cabe apelação, Luana. Tá? E, em regra, no duplo efeito. Efeito devolutivo e suspensivo. Belezinha? Beleza. Então, ótimo. Obrigada, professora. Obrigada a você, que é isso. Tranquilo, então, gente? Belezinha? Bom, então agora, né, a gente vai começar a ação humanitória, tá? A ação humanitória, gente, ela é muito legal, né? Assim como todas as ações de procedimento especial, mas eu gosto muito da ação humanitória. Por quê, gente? Porque ela é um misto de processo de conhecimento e execução. Ela é uma ação, gente, que ela mistura o processo de conhecimento e a parte de cumprimento de sentença. Na verdade, gente, ela é uma ação que existe para que o título executivo judicial possa ser formado mais rápido, tá? E aí, quem é que pode usar e quando que ela pode ser utilizada? A ação monitória, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha um título que perdeu a natureza de título executivo ou que não tinha os requisitos necessários para ser um título executivo. Tá? Então, qualquer pessoa que tenha um documento escrito sem eficácia de título executivo. Você tem um documento escrito de uma obrigação de quantia, de uma obrigação de entrega de coisa, de uma obrigação de fazer e de uma obrigação de não fazer. E esse documento escrito não tem característica de título executivo ou tinha e perdeu, por exemplo, cheque, você pode utilizar a ação monitória. Olha que top, gente. E aí, assim, a gente tem vários exemplos, só que eu vou dar na próxima aula, porque essa transmissão já vai cair, tá? Então, fiquem comigo, não fujam, tá bom? Vou mandar o convite aí para vocês agora, tá? Beijo!